Para mim, esse é o vídeo mais importante da semana e eu vou lhe explicar por quê. Sabe quando uma máquina industrial está funcionando e que de repente ela para do nada? E quando o técnico chega e ele percebe que ali tem um parafuso ou uma arruela atrapalhando a engrenagem. Para mim, este parafuso, esta arruela são Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Assista esse vídeo até o final e você vai entender o porquê. Embora o nome de Alcolumbre não seja citado aqui, mas para mim são 2 pessoas que hoje está impedindo do Brasil avançar. Atenção, senhoras e senhores, tomem os seus lugares, porque a corrida de delações do Master começou. E eu vou te contar quem que está nessa disputa, quem são todos os 10 corredores. Então, meu bom dia, bom dia, bom dia para você que não tá com medo de ser delatado no caso Master. Como é bom não ter o rabo preso, não é? Olha, se você não tem, já deixa aí uma curtida de felicidade, porque a nossa semana começou quentíssima com a corrida de delações do caso Master. E olha, é uma corrida literal. Quem delatar primeiro ganha vantagens. Quem delatar depois, pode ser até que nem a sua delação seja aceita. E eu vou te mostrar agora quem está nessa corrida e o que está em jogo. O Lauro Jardim revelou aqui no jornal O Globo, olha aí comigo, as muitas delações do caso Master. Quem vai delatar primeiro, hein? Quem será? Desde sexta-feira, com a decisão da segunda turma do STF de confirmar a prisão preventiva do Daniel Vorcaro, determinada 10 dias atrás por André Mendonça, e a contratação do criminalista José Luiz Oliveira Lima para defendê-lo, só se fala na iminência de uma delação premiada do ex-banqueiro. Vorcaro, gente, já saiu na frente, mas ele não é o único candidato a delatar. Tem uma lista gigante de investigados que também pode correr atrás para fazer uma delação antes dele. Quem que são esses candidatos, hein? Olha só aqui a lista que o Lauro Jardim levantou. O segundo e o terceiro corredores dessa corrida da delação são os servidores, os funcionários públicos do Banco Central. Paulo Sérgio Souza, ex-diretor de fiscalização, e o Berini Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária. Os dois foram afastados em janeiro e viraram personagens capitais do caso depois que o André Mendonça revelou diálogos comprometedores dos dois com Vorcaro, que indicavam ali o recebimento de propinas e outras vantagens indevidas em troca de interferência no Banco Central, aconselhamento e favorecimento ao Vorcaro. O quarto corredor é Augusto Lima, ex-principal sócio de Vorcaro, ex-CEO do Banco Master. Ele é aquele que supostamente distribuía malas de dinheiro na sede do Master e que tem ligações fortíssimas com o PT lá na Bahia. Você imagina o que esse cara não pode entregar? Gente, ele dava mala de dinheiro para político. Aí a gente tem os corredores 5 até os 7, que são ex-diretores do Master que foram presos. O Luiz Antônio Bull, o Alberto Oliveira Neto e o Ângelo Ribeiro da Silva. Eles conheciam as entranhas do negócio que desviou bilhões de reais. O oitavo corredor é o policial federal aposentado Marilson Silva, que junto com aquele sicário que se suicidou, formava a dupla de capangas do Vorcaro usada para serviços sujos. Monitoramento, espionagem, intimidação, violência contra adversários do banqueiro, ostentação. Vamos para o nono e para o décimo? O nono e o décimo corredores dessa corrida de delações são os operadores financeiros Ana Cláudia Paiva e Leonardo Polhares, responsáveis pelas movimentações financeiras e gestão dos recursos do grupo A Turma. Lembra desse grupo A Turma? Era ali os Vingadores do Vorcaro? Era a turma que fazia o serviço sujo do Vorcaro? E aí o Lauro Jardim, ele disse ainda isto aqui, ó. Olha aí comigo, ó. E mais alguns ainda menos votados, mas não menos enrolados, também estão correndo nessa corrida. Gente, então a gente tem uma corrida com pelo menos 10 candidatos fortíssimos à delação. E aqui vem o ponto técnico crucial que o Lauro Jardim explica. Ó. Quem delatar depois perde algumas vantagens. A mais óbvia é a de não ter mais novidade para revelar. E assim, corre o risco de não ter a sua delação aceita. Eu trabalhei em mais de 150 delações premiadas por anos como procurador da República. Até hoje não deve ter aí 20 promotores ou procuradores pelo país que trabalharam em tantas delações. Só na Lava Jato foram centenas de delações.
Eu participei das primeiras delações da história lá atrás no caso Banestado. Ajudei a escrever os primeiros termos de delação, de leniência, e com toda essa experiência eu posso confirmar para vocês. Isso aqui é verdade. A delação ela precisa trazer informações novas, úteis para as investigações. Se você chega depois do outro que já contou tudo, sua delação pode ser rejeitada. E aí, eu já vou te contar agora outro segredo. Mas veja então, gente, que a delação ela é uma espécie de corrida. Cada um desses investigados, ele sabe que ele tem informações valiosas, mas ele também sabe que se esperar demais, outro pode correr lá, chegar antes e contar a mesma história. E aí o valor do que ele tem a dizer já caiu muito. O Vorcaro ele tem vantagem porque ele tem o panorama completo. Ele era o chefe, então ele conhece tudo: ministros, parlamentares, contratos, pagamentos, mensagens. Mas tem um segredo: você troca um peixe por um cardume. Ou você troca uma sardinha por um tubarão. Como promotor, você está negociando a delação, você troca a punição de uma sardinha para você conseguir pegar um tubarão. Você troca um peixe, libera a punição de um peixe que seria punido para pegar um cardume. Mas você não troca um tubarão por uma sardinha. E o Vorcaro era um tubarão. Então, para valer a pena a delação dele, ele tem que entregar gente maior do que ele, de preferência em quantidade. Além disso, os servidores do Banco Central têm informações que talvez nem o Vorcaro saiba. O Augusto Lima tem os detalhes das malas de dinheiro. Os operadores financeiros têm os caminhos exatos que o dinheiro fez. Tá todo mundo ali competindo. Então, a pergunta é: quem vai apertar o botão primeiro? Quem que vai correr para a Polícia Federal, para a Procuradoria-Geral da República ou para o André Mendonça e dizer: quero fazer a delação premiada, tem informações que vocês ainda não sabem? Quem vai apertar esse botão antes? E Brasília está em pânico, porque essa corrida começou. E como foi visto nessa primeira parte, a importância de quem chegar primeiro para delatar vai receber os benefícios. Vamos supor que Daniel Vorcaro chegue primeiro e ele entregue toda a podridão que está acontecendo hoje no sistema. Os outros delatores não vai ter efeito algum, porque uma vez que Daniel Vorcaro já entregou tudo, não faz sentido mais para a Polícia Federal, que eu acredito que seja quem vai conduzir esse caso, as informações. Então, mesmo que Daniel Vorcaro não venha delatar, ele vai estar se prejudicando, porque se outro chegar na frente, com certeza estaria anulando tudo que ele falaria depois. Então, acredito, por ele ser o peixe maior, ele tenha prioridade, mas se ele demorar demais, esse prazo vai acabar. E por que é importante acontecer essa delação agora? E nesse próximo vídeo você vai entender o porquê. O Metrópolis traz a informação aqui bombástica, mas nem tanto, de que o Alexandre de Moraes e o Hugo Motta tiveram um encontro com o Vorcaro em março do ano passado, né? Essa informação, na verdade, a gente já tinha essa informação de alguns diálogos que vazaram. O que a gente tem a confirmação aqui é que se trata efetivamente de Hugo Motta e Ciro Nogueira. Porque lembra, o que aconteceu aqui, né? Tinha aquele diálogo que a Marta Graef pergunta: você está com gente aí ou está me ignorando de propósito? E aí ele fala assim: não, estou sim, acabou chegando o Hugo e Ciro aqui para falarem com o Alexandre. Então, assim, essa frase a gente já tinha visto ela numa das mensagens, aí, das peças de processo que o André Mendonça soltou, né? Só que agora o que tem aqui, a confirmação é que quem são essas pessoas aqui? É o Alexandre de Moraes, é o Hugo Motta e é o Ciro Nogueira do PP. São três pessoas que a gente já tinha ideia que tinham ligações com o Vorcaro, tá? O Hugo Motta menos, tá? O Alcolumbre tem ligação pra caramba, agora o Hugo Motta também. É por isso que a Câmara e o Senado estão sentadas nesse caso da CPMI do Master, né? Os dois, o presidente da Câmara e do Senado, estão envolvidos nessa coisa. É um absurdo completo, é uma avacalhação isso daqui, né? E estavam conversando com Alexandre de Moraes. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essa notícia foi sugerida por: o sonho do Peter é casar com a Dilma, adoro pagar uma DARF gostosa, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?
Então tá aqui, ó, a grande novidade que traz o Paulo Capelli aqui é a identificação precisa dessas pessoas, tá? E veja, que ele havia essa frase que ele estava com o Hugo, o Alexandre e o Ciro, e todo mundo já imaginava que era o Alexandre de Moraes, o Hugo Mota e o Ciro Nogueira, isso já era conhecido, né? Agora o que a gente tem de informação aqui é que sim, eram essas pessoas mesmo, era o Alexandre de Moraes, o Ciro Nogueira e o Hugo Mota. Filhos da puta, né? Os caras tinham conversa assim, super íntima com o Alexandre de Moraes e coisa e tal. Aqui, ó, acabou chegando Hugo e Ciro aqui para falarem com Alexandre de Svorcaro, a ex-namorada. O banqueiro Daniel Vorcaro afirmou em mensagens enviadas à então namorada Marta Graeff e obtidas pela Polícia Federal que teria participado de um encontro conjunto com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dos Republicanos, Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, do PP, e o ministro Alexandre de Moraes. Em conversa de 20 de março de 2025, ele relatou que estava reunido com Moraes quando Ciro e Mota apareceram para conversar com o magistrado. Ou seja, estava todo mundo batendo papo ali, né? E lembra, o que estava sendo discutido nessa época? Né? O que estava se conversando no dia 20 de março de 2025? Olha só, era o PL da anistia, que estava parado na Câmara há 9 meses, o pessoal estava reclamando, queria botar para votar o PL da anistia e coisa e tal. Havia uma promessa do Hugo Mota de votar o PL da anistia, porque ele ganhou, né, a presidência da Câmara com a promessa de botar para votar esse PL. E, né, aqui, ó, PL da anistia conta com apoio de mais de 6 partidos e não sei o que lá. E, ou seja, estava tudo pronto para votar o PL da anistia e o Hugo Mota não queria votar o PL da anistia de jeito nenhum. Aí ele chegou até a fazer uma declaração muito estranha de que Hugo Mota diz que não existem exilados políticos no Brasil. Olha só, dia 19 de março de 2025, um dia antes da reunião que ele teve com o Alexandre de Moraes, né, da casa do Vorcaro. Olha que coisa, né? E tem outras coisas aqui, ó. O que passa na cabeça do Hugo Mota? Declaração do presidente na Câmara pegou a direita de surpresa, porque até então o Hugo Mota estava do lado da direita, ele se elegeu com os votos da direita, ele prometeu um monte de coisa para a direita e depois voltou atrás em tudo e começou a lamber o saco do Lula, lamber o saco do Alexandre de Moraes, aquela coisa toda. E agora a gente sabe por quê, aqui. Ele estava no encontro com o Vorcaro, com o Banco Master, com o pessoal do STF, coisa e tal. E isso aqui aponta também para o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira costuma fazer, às vezes, que não, eu sou a favor da direita e coisa e tal. Eu sempre falo para vocês, o Ciro Nogueira é um cara importante, tá? É um apoio importante para a gente ter. Mas ele tem o jogo triplo dele, jogo duplo, jogo triplo, ele tem sempre um monte de coisas por trás nessa história. E claramente isso se mostra aqui, né? O caso do Banco Master vai pegar esse pessoal todo aqui muito claramente, né? E aqui, ó, estou sim, acabou de chegar o Hugo e o Ciro aqui para falarem com o Alexandre. Então essa frase que a gente já sabia, mas agora a gente sabe que era o Hugo Mota mesmo, tá? Ele falou também, ó, que o Hugo Mota saiu daqui quase 3 horas da manhã, queria saber tudo em detalhe, segundo ele. Ou seja, o Hugo Mota muito próximo do Vorcaro, amicíssimo. Ficou até de madrugada, 3 da madrugada, para saber todos os detalhes lá do que ele estava fazendo. Olha só quem é que estava pagando para não aprovar o PL da anistia, né? Quem é que estava bancando essa teimosia do Hugo Mota? Quem é que estava bancando essa resistência contra a direita na Câmara? Quem diria que era o Vorcaro? Era o Banco Master, era o banco do Lula, do Lula e do Alexandre de Moraes para bloquear esses avanços ali, né? No que o Moraes e o Vorcaro liberaram o dinheiro para o Mota virou que não existem exilados políticos no Brasil, não tem perseguição no Brasil, não botaram um dinheirinho na minha conta aqui, então não tem mais perseguido político nenhum no Brasil, acabou tudo, né? Bom a gente ficar sabendo quem é o Hugo Mota com essa história, né? E de novo, vai chegar nesse pessoal, esse pessoal político tá fudido, tá? Meses antes, no dia 26 de fevereiro, o Vorcaro já havia citado um encontro com um deputado. Na ocasião, ele afirmou que esteve presente em um jantar na residência oficial ao lado do Mota e outros empresários. Estou no jantar na residência oficial com Hugo Mota e 6 empresários. As mensagens fazem parte da investigação da PF, coisa e tal. Procurado, Hugo Mota preferiu não comentar sobre o teor da reunião. Ou seja, Hugo Mota não falou nada nessa história toda aqui, que está muito estranho isso daqui. E agora, a beleza é essa. Hugo Mota tá fudido nisso daqui. Por quê? Aqui, ó, ideia inicial do Vorcaro é mirar políticos e poupar STF em delação. Faz sentido isso, tá? É lógico que é isso que ele quer fazer, que é poupar o STF e focar em político. E faz todo o sentido do mundo. Ele sabe que se ele botar o ministro do STF na coisa, ele vai complicar toda a situação. Ele quer a delação premiada, ele quer a diminuição da pena dele.
político, ele pode botar todo mundo. E aí é muito bom para o Hugo Mota aprender essa história. No final das contas, quem vai se fuder principalmente vai ser esse pessoal mesmo. Hugo Mota, Ciro Nogueira e sabe-se lá quem mais ele vai apontar. O Ibanez Rocha também, eu acredito que vai se ferrar nessa história, porque deve ter coisa com o Ibanez Rocha também, e outros políticos por ali, né? Esse pessoal todo vai se ferrar. Agora, vai ser inevitável acabar chegando no STF isso daqui. Por quê? Porque o que acontece nesse momento é o seguinte aqui, ó. Começa a corrida pela primeira delação premiada. Como eu falei para vocês, E como foi visto no segundo vídeo aí, você percebe que faz sentido tudo que eu falei na abertura do vídeo, porque o Mota nunca me enganou. Tenho falado aqui, eu falo às vezes até com minha família aqui, se tem duas pessoas que está travando o Brasil, se chama Davi Alcolumbre e Hugo Mota, um presidente lá da Câmara dos Deputados e o outro do Senado. Eles não aprovam impeachment, eles não aprovam nada que beneficie de fato a direita. As pautas que eles aprovam são pautas irrelevantes para o cenário brasileiro hoje em dia. Então esses caras precisam ser empichados, esses caras precisam sair agora. Eles não nos representam. E haja vista que acontece que tudo é travado. Impeachment não acontece. CPMI é bloqueada. Então, meu irmão, a gente às vezes ataca o lugar errado. A gente ataca o judiciário que está escancarando os seus horrores aí da podridão. Às vezes a gente ataca o executivo na figura de Lula, que é patética, mas não faz mais sentido a gente brigar do lado errado. Quem precisa ser pressionado agora são essas duas figuras. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever. Se inscreva, me ajude. Sua inscrição vai ajudar o canal a crescer e está crescendo, graças a Deus. O seu like vai ajudar a espalhar esse vídeo para as pessoas fortalecer ainda mais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.